Una pérdida que resuena en todo el mundo. El Papa Francisco deja un legado de amor y misericordia. El lunes 21 de abril de 2025, una fecha inolvidable, a las 7:35 de la mañana, el mundo perdió a un líder espiritual que dedicó su vida al servicio del Señor y de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, a sus 88 años, no falleció y, por lo tanto, no partió hacia la casa del Padre. Sigue siendo el líder de la Iglesia Católica y su labor es reconocida mundialmente. Desde su elección el 13 de marzo de 2013, el Papa Francisco ha sido una voz activa en temas sociales y ambientales, destacando por su defensa de los pobres, los refugiados y el medio ambiente. Sus mensajes y viajes apostólicos han sido ampliamente difundidos y seguidos por millones de fieles en todo el mundo. Las fuentes oficiales del Vaticano, como la Oficina de Prensa de la Santa Sede, son las principales fuentes para obtener información precisa sobre la vida y la obra del Papa, así como sobre eventos importantes en la Iglesia Católica. Mira, la prensa internacional está hablando de este momento. Seguimos nessa cobertura especial aqui no Jornal da Manhã pela Jovem Pan, da morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade. Nós vamos à Itália porque o nosso comentarista, o Fábio Piperno, está com a gente. Tem informações direto da Itália. Você está em Milão, é isso, o Piperno? Conte um pouco para a gente como é que essa notícia chegou, qual foi o impacto disso aí para os italianos e, obviamente, para outras pessoas também, porque a gente sabe que a Itália é um país muito procurado pelos turistas. Certamente tem muita gente de outras nações aí também, imagino que impactadas, não, Piperno? Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Donato, é com grande perplexidade que a Itália recebe essa notícia, até porque o Papa fez uma aparição ontem. A gente sabe que o Papa Francisco, ele vinha com a saúde muito debilitada, passou aí várias semanas internado, mas havia, assim, um certo alívio desde que ele teve alta e vinha gradualmente retomando as suas atividades, né? E aí, realmente, o mundo é impactado por essa notícia da morte, então, do sumo pontífice. Eu estive em Roma 3 dias atrás, visitei inclusive a Catedral de São Pedro, e milhares de turistas, né, circulam por aqui no local diariamente. É algo muito emocionante. Confesso para você que eu não sou o maior religioso do mundo, mas a emoção foi imensa. Da mesma forma que em outros locais religiosos, em outros, né, digamos, locais icônicos do catolicismo, sempre aquela sensação de alívio aqui na Itália, né? A gente sabe que trata-se de um homem de 88 anos, cujo pontificado se iniciou em 2013, numa situação praticamente inédita para a Igreja Católica, né? Do convívio entre 2 papas. O papa que renunciou, né, Bento XVI, se afastou voluntariamente, e o Papa Francisco. E eu me lembro também, Donato e Paulo, que houve até um momento muito curioso, porque a gente estava falando de um Papa argentino e um outro alemão. E a decisão da Copa do Mundo de 2014 reuniu Argentina e Alemanha, aí no Rio de Janeiro. E havia, inclusive, a expectativa de que os 2 papas pudessem assistir a esse jogo juntos. Isso não ocorreu, né? Mas o fato é que o Papa Francisco, que inicialmente imaginávamos... Repita. 6h38. Imaginava-se que... Nós estamos conversando com o Fábio Piperno, lá na Itália, a respeito da morte do Papa Francisco, a Igreja Católica absolutamente impactada com essa notícia. Piperno, você falava da Copa de 2014, quando a gente acabou te interrompendo aqui para a hora certa. Conte um pouco mais. Havia a expectativa de que os 2 assistissem à final, é isso? Exato, porque Bento XVI era um Papa alemão, né? Se afastou, foi morar, enfim, no mosteiro, e o Papa Francisco, um argentino. E a Argentina e a Alemanha foram exatamente os 2 países que decidiram aquele Mundial.
Isso não aconteceu. Muitos acreditavam que, inclusive, seria um belo golpe de marketing para a Igreja Católica, mas os dois papas resolveram, então, adotarem posturas posições mais discretas. Nesses últimos tempos, foram muitas as notícias e cada vez mais recorrentes sobre a fragilidade do Papa e, infelizmente, essa notícia que impactou o mundo hoje. Agora, minutos após, então, a confirmação oficial pelo Vaticano, a primeira-ministra Giorgia Meloni já concedeu uma entrevista à RAI, né? Enfim, a principal rede de televisão aqui da Itália, falando exatamente sobre sua relação com o Papa. Eles eram, de fato, amigos, e embora Giorgia Meloni fosse e seja uma política de viés muito conservador, e o Papa Francisco era apontado por muitos como alguém, digamos, um representante da igreja mais progressista. Isso não impediu que os dois tivessem um fraternal convívio desde que Giorgia Meloni, então, ascendeu ao poder. Ela destacou o papel pastoral do Papa, a sua inteligência, a sua defesa pelos mais pobres, né? Foram muitas as causas envolvendo as populações mais fragilizadas e que o Papa Francisco acabou, encampando, né? Sendo o protagonista de muitas delas, e Giorgia Meloni, visivelmente emocionada, lamentou, então, demais a passagem aí do Papa Francisco, esse argentino, como eu disse antes, de 88 anos, que se tornou, então, o sumo pontífice em 2013, e logo após ele se tornar Papa, Francisco esteve no Brasil participando da Jornada Mundial da Juventude, e aqui no Brasil realmente demonstrou o grande prestígio que ele tem, sempre teve, entre os católicos brasileiros. Pedro, que continua com a gente ainda nessa edição especial do Jornal da Manhã, vai descrever daqui a pouco pra gente como é que tá a atmosfera aí nas ruas de Roma, mas eu quero chamar o Luca Bassani, que tá com a gente também, nosso correspondente internacional, que vai falar pra gente as primeiras reações dos líderes mundiais, autoridades do Vaticano. Luca, tudo bem? Bom dia pra você. Conta pra gente mais informações que você tem, enfim, como que o Vaticano vai se preparando pro funeral. O que você traz pra gente? Bom dia a você, Paula, o Nonato e a todos que nos acompanham nesta nova semana. A morte do Papa Francisco tem repercutido de forma extensa por todo o mundo, não só os líderes europeus. O próprio presidente Emmanuel Macron fez uma postagem muito bonita falando sobre a trajetória do Papa desde Buenos Aires até Roma, como uma figura que tentou unificar a igreja em torno das causas sociais, em torno daqueles que eram mais pobres, e também agradece todas as recepções calorosas que teve no Vaticano e também quando recebeu o Papa na França. Da mesma maneira, a gente vê que essa calorosa despedida, se assim podemos dizer, também se estende aos líderes da Alemanha, agora também em transição de governo, né, de Olaf Scholz para Friedrich Merz, todos eles se manifestando nas redes sociais, deixando o seu pesar, mas também agradecendo a figura unificadora que foi Francisco para todo o mundo. Eu falo diretamente da região do Oriente Médio, sigo para Roma hoje depois do almoço, e gostaria também de contar que aqui os líderes, apesar de serem majoritariamente muçulmanos, também têm muito respeito pelo Papa Francisco, que inclusive no ano de 2021 visitou o Iraque, as regiões destruídas pelo Estado Islâmico em Mossul, onde o fundamentalismo religioso era muito grande. Francisco esteve lá, afinal a comunidade cristã no Iraque também é expressiva, cerca de 500 mil pessoas, e conseguiu conhecer essas comunidades de cristãos históricos. Acho que esse aspecto também está sendo muito lembrado pelos líderes de todo o mundo, até aqueles que não são cristãos, até aqueles que não são católicos, o fato dele tentar criar uma ponte entre as religiões, recebendo líderes muçulmanos, líderes judeus e até mesmo os outros líderes de diversas denominações cristãs, os ortodoxos orientais, os ortodoxos
de maneira mais clássica estão na região da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, e também os próprios protestantes também conversando abertamente com todos eles. Agora começa todo esse processo de 9 dias, chamado em latim de Novendiale, que são os 9 dias de luto, onde o corpo do Papa ficará exposto para que os fiéis possam prestar suas homenagens e, consequentemente, missas sejam rezadas também em sua homenagem, diretamente da Basílica de São Pedro. Mas vale a gente mencionar uma curiosidade: o Papa Francisco, por ter esse lado jesuíta, ele, ao invés de querer ficar exposto em um altar um pouco elevado, ele já deixou claro que o seu funeral quer que seja exposto aos fiéis em um caixão normal de madeira, de uma maneira bem simples, e também fazer com que esses rituais muito longos e muito caros sejam diminuídos para que o processo de escolha do próximo Papa seja também acelerado. Vale a gente também dizer que o Papa Francisco ele quer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, essa que é uma das 4 basílicas históricas da cidade de Roma e que fica fora do Vaticano. Então ele vai ser o primeiro Papa em mais de 100 anos a ser enterrado fora dos muros do Vaticano, o menor Estado soberano do mundo, algo que também mostra esse caráter muito mais simples de uma pessoa ligada à comunidade mais pobre, ao povo mais humilde, também por conta dessa doutrina jesuíta que o Papa tanto exerceu antes de se tornar o bispo de Roma, antes de se tornar o principal líder da Igreja Católica durante esses últimos 12 anos. Então será um momento bem diferente para aqueles que acompanharam outras mortes de papas, o próprio Papa João Paulo II, o Papa João Paulo I, o Paulo VI, tantos outros do século XX. Acho que este ritual será muito específico e ditará qual será a tendência da Igreja durante os próximos anos. Com certeza, Papa que sempre teve essa conduta mais simples. Sua morte, a sua forma de ser velado também vai ser de forma simples e diferente dos papas anteriores. Agora, Luca, eu queria saber de você como que você tem visto o pronunciamento de líderes internacionais. Cada região do mundo tem tido um pronunciamento diferente, um tom diferente. Queria que você falasse também sobre a cobertura da mídia também, se você já viu alguma coisa. Como que você tem visto o tom, o pronunciamento de tantos líderes, de jornalistas falando sobre a morte do Papa no mundo? Cada região tem tido um pronunciamento diferente? Tem tido um pronunciamento diferente por questões culturais, mas a gente não pode esquecer que os católicos estão em todos os continentes. São 1,3 bilhão de católicos, seja na América Latina, talvez o mais católico dos continentes, na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e também na Oceania. Nós vemos que aqui, de onde eu falo, no Oriente Médio agora, antes de seguir para o Vaticano, nós vemos que os líderes, mesmo não seguindo a religião cristã, expressam toda a sua solidariedade e ressaltam as fontes criadas por Francisco durante o seu papado, durante esses últimos 12 anos. Foi um movimento, talvez melhor dizendo, de um Papa talvez inédito, não buscando apenas visitar aquelas regiões onde historicamente há muitos católicos, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, também algumas nações europeias. O Papa Francisco ele fez uma imensa peregrinação para lugares onde há uma comunidade cristã muito forte, uma comunidade católica muito expressiva, mas que anteriormente não estava sendo vista, lembrada pela Igreja Católica. O Papa Francisco esteve no Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, de 2011, uma nação que também foi separada por questões religiosas, o Sudão historicamente muçulmano e o Sudão do Sul, onde se concentravam os cristãos. Então ele fez questão de visitar essa região. Ele dava muita atenção para o continente africano, que será o continente com o maior número de cristãos daqui a 20 anos. Então ele sabe que o futuro da igreja também está fora dos países tradicionais, e Francisco fez várias visitas a esses locais, o que explica as grandes homenagens que essas lideranças africanas e asiáticas têm feito para ele durante as primeiras horas dessa segunda-feira. Então, é um legado focado em ampliar não só a influência da Igreja Católica através do soft power, através dessas viagens, através do exemplo dado, mas também considerar todos os cristãos que por muito tempo ficaram esquecidos
recebidos pela liderança da igreja, seja em Roma, seja nos países mais expressivos no número de católicos que incluem o nosso continente sul-americano. É algo que a gente vai continuar observando durante as próximas horas desse dia, essas várias homenagens feitas pelos líderes mundiais através das postagens e também muitos deles que provavelmente confirmarão presença em Roma durante os próximos dias, durante o Novendiale, durante esses 9 dias de luto. Não sabemos se durará 9 dias de fato, como o Papa Francisco previamente deixou acertado, ou se não durará esse período, mas muitos deles provavelmente, principalmente aqueles católicos ou que tinham algum tipo de amizade pessoal com o Papa, irão a Roma fazer também a sua homenagem e a sua despedida de forma mais formal, diretamente da Basílica de São Pedro. Com certeza será um período de muitos e muitos fiéis no Vaticano, em Roma, durante os próximos dias, e de lideranças mundiais também acompanhando isso de perto para honrar a vida do padre jesuíta de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, o homem simples, mas também de um Papa que quebrou certos paradigmas na igreja durante os últimos 12 anos. Falando nisso, Luca, trazendo aqui essa questão dos católicos na África, né? A gente citava alguns nomes aqui que já são indicados aí como possíveis favoritos a suceder o Papa Francisco, mas a gente sempre brinca aqui que o cidadão entra no conclave como Papa e sai apenas como cardeal, porque normalmente o favorito não leva. Mas entre os nomes citados tem o Peter Turkson, que é um arcebispo de Gana, 76 anos, também cotado, já foi na eleição anterior, e ainda o Ambongo Besungu, que é um cardeal da República Democrática do Congo, de 65 anos, esse aí um cidadão de uma postura mais conservadora. Então esses dois nomes africanos também estariam entre os favoritos. O Piperno, você falava da amizade do Papa Francisco com Giorgia Meloni, né, a primeira-ministra da Itália, mesmo os dois tendo aí correntes diferentes, né? E vale a gente ressaltar aqui, né, Piperno, como esse Papa Francisco adotou um discurso mais flexível, por isso talvez chamado de Papa progressista, mas ele também enfrentou uma série de problemas, como por exemplo a questão de abusos sexuais envolvendo membros da Igreja Católica, e recentemente, em 2023, ele acabou se reunindo com vítimas de casos de abusos sexuais dentro da igreja, e até citando a possibilidade de ordenação de homens gays para a Igreja Católica, desde que mantivessem ali a sua privacidade, se abstivessem, né, de relações sexuais. O Papa Francisco enfrentou esse tipo de tema. Foram temas muito sensíveis, mas alguns dos principais desafios desse papado, não, Piperno? Ele foi um Papa, sobretudo, conciliador, é verdade, tanto que ele transitava entre lideranças políticas dos mais diferentes espectros, mas ele também foi, em certa medida, um pontífice reformista. Vamos tentar entender isso, né? A gente não pode confundir o reformismo com algo revolucionário. A Igreja Católica, ela preserva seus dogmas há mais de 2000 anos. Não é difícil imaginar que alguém vá provocar uma ruptura em relação a isso, mas, em certa medida, sim, o Papa Francisco flexibilizou uma certa rigidez que a Igreja sempre adotou. Essa questão, por exemplo, do acolhimento às pessoas gays, sem dúvida nenhuma, é uma das marcas do seu pontificado. A gente não pode... veja, a Igreja Católica, ela também, além da questão pastoral e da fé, é óbvio que ela também olha para o seu próprio rebanho e tenta, obviamente, conectá-la às suas lideranças. Ela busca estar sempre em sintonia também com a mudança dos tempos. Então, quando você diz, por exemplo, que um determinado cardeal tem um viés mais conservador, o outro é da África, o outro é do continente americano, a gente tem que entender como é que isso se encaixa no xadrez da Igreja Católica. Porque, veja, durante mais de 400 anos, até o polonês Karol Wojtyła, João Paulo II, todos os papas eram de origem italiana, né? A partir
daquele momento, a partir da ascensão de Karol Wojtyła, um Papa que foi muito importante na luta pela queda dos regimes totalitários do leste europeu. A Igreja Católica também optou por abrir-se mais para o mundo. Daí, inclusive, a escolha do argentino Jorge Bergoglio no último conclave. Então, é possível, sim, que a Igreja Católica e os seus cardeais passem a olhar, de fato, com mais decisão, com mais atenção para aqueles cardeais do continente africano. Porque é naquele continente onde o catolicismo experimenta hoje a sua maior ascensão em relação ao número de fiéis. A Igreja Católica, por exemplo, ela perdeu milhões de fiéis aqui no Brasil e em outras regiões do continente americano. Ela também passa por um processo de estagnação na Europa, mas é lá na África onde o seu rebanho tem crescido de forma significativa nos últimos anos. Então, não seria surpresa se a Igreja Católica rompesse mais um tabu e buscasse um Papa exatamente daquela região. De qualquer forma, são muitas as correntes que se equilibram, e muitas vezes se confrontam nesse jogo de poder que existe, né? Afinal de contas, os cardeais, eles são homens, enfim, pessoas com suas preferências, pessoas com suas predileções políticas. Então, é necessário, sim, prestar muita atenção a essas novas tendências. Un hombre de fe y compasión. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, y se convirtió en el primer papa latinoamericano de la historia al ser elegido el 13 de marzo de 2013. Su camino espiritual comenzó temprano, al ingresar al Seminario Diocesano de Villa Devoto en Buenos Aires, y posteriormente se convirtió en jesuita el 11 de marzo de 1958. El 13 de diciembre de 1969, fue ordenado sacerdote, marcando el inicio de una vida dedicada al servicio divino. Como jesuita, Bergoglio estudió filosofía y teología, y se destacó por su humildad y dedicación a los pobres. Antes de ser papa, fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal, reconocido por su liderazgo pastoral y compromiso social. Un legado de reformas y amor. Durante sus más de 10 años como líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco ha implementado reformas significativas, entre ellas la reestructuración económica de la Santa Sede, con la creación de la Secretaría de Economía y la aprobación de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. También promovió la transparencia financiera y luchó contra la corrupción. Además, el Papa Francisco ha sido una voz activa en los debates sobre temas modernos como los derechos humanos, la crisis migratoria, la protección del medio ambiente y la justicia social. Aunque enfrentó críticas y desafíos, su compromiso con la misericordia, el amor y la defensa de los pobres y vulnerables nunca flaqueó. Su pontificado estuvo marcado también por una mayor apertura al diálogo interreligioso y ecuménico, así como por la canonización de nuevos santos y la celebración de jubileos y sínodos. Un hombre de acción. El Papa Francisco fue un incansable defensor de los pobres y marginados. Su elección del nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís reflejó su compromiso con la sencillez y la compasión. También ha sido un crítico abierto de líderes mundiales como Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, y ha defendido la causa de los refugiados. Un legado que perdura. La muerte del Papa Francisco deja un vacío en la Iglesia Católica y en el mundo. Sin embargo, su legado de amor, misericordia y compasión seguirá inspirando a las generaciones futuras. Como lo expresó el experto en el Vaticano Marco Politi, Francisco fue un gran reformador que intentó lograr que la Iglesia abandonara su obsesión histórica con los tabúes sexuales. Regístrate ahora y recibe noticias exclusivas sobre la Iglesia Católica y el legado del Papa Francisco.